E olha, gente, agora nós vamos falar sobre o assunto, porque hoje é o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares, uma data que reforça a importância de medidas que salvam vidas diariamente dentro dos hospitais. E entre essas medidas, a limpeza profissional tem um papel, a gente sabe que crucial. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber no estúdio o especialista em limpeza profissional, é o Sérgio Augusto de Mello. Vamos entender como o trabalho de higienização, quando feito com técnica, responsabilidade e consciência, pode ser decisivo para garantir ambientes seguros e livres de contaminação. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Satisfação recebê-lo aqui. Obrigada. Pegou meu brinco que caiu? Peguei. Daqui a pouco eu pego. Obrigada pela gentileza. Ao vivo é assim, cai brinco. Mas, Sérgio, seja bem-vindo ao Conexão Onda. Que bom tê-lo aqui e falar desse assunto tão importante. A gente está falando agora do ambiente hospitalar, que é um exemplo, né, onde a gente precisa ter uma limpeza, uma higienização realmente profissional por conta de tantas situações que acontecem no hospital e que acabam gerando doenças graves. Isso. Nós somos uma empresa especializada em limpeza e conservação, né? E estamos em algumas clínicas e hospitais. E a gente se preocupa muito com a questão da eliminação de agentes patógenos. E como nós somos especialistas nessa questão de limpeza, a gente faz 3 tipos de limpezas diferentes, que é a limpeza terminal, que é aquela limpeza mais profunda, quando existem procedimentos cirúrgicos, e tem a limpeza que a gente tem o objetivo de eliminar justamente os agentes patógenos com produtos específicos, como o quaternário de amônia, através de alguns produtos nossos utilizados. Temos as limpezas concorrentes, que é quando o paciente está lá internado e a gente tem o objetivo de diminuir ainda mais aqueles agentes infecciosos. E a limpeza mais básica, que também nós somos especialistas, nos hospitais, para manter aquela limpeza mais básica e organização dos locais. Hoje nós estamos com operações em algumas clínicas oftalmológicas e a gente trabalha com um cronograma, um mapa de serviço que faz com que nós sejamos mais efetivos nessas limpezas e se preocupando justamente em dar segurança aos pacientes dos hospitais e principalmente aos novos clientes, procurando se preocupar com a imagem do estabelecimento, né? Isso é muito importante para o nosso cliente e para a gente. Sérgio, é interessante você esmiuçar e falar sobre isso, porque muitas vezes quem não é da área acaba não tendo muita noção desses tipos de limpeza que você falou aqui. Então, para cada situação existe um tipo de limpeza, esse tipo é adequado a cada realidade. Isso. Nós da Jampro, nós nos preocupamos muito em treinar os nossos funcionários com não só o conhecimento prático, como com os EPIs, que são importantíssimos. Do segmento saúde, com as luvas, canos longos, os óculos de proteção, as botas diferenciadas, os produtos específicos para as áreas hospitalares, por isso que é importante. Depois faça uma pesquisa na internet, falar sobre quaternário de amônia, que dependendo da diluição desse produto, você se preocupa em eliminar os agentes patógenos ou simplesmente você manter ali, dependendo da diluição, manter a limpeza do ambiente. Eu digo da área hospitalar, né? Sim. Assim como tem outros específicos para locais como escritórios, lavagens de tapetes, manter a limpeza dos pisos, né? Além de a gente fazer o próprio tratamento dos pisos dos hospitais, das clínicas e de outros segmentos específicos. Agora, uma curiosidade, a gente sabe que quando se trata de produtos químicos e produtos específicos para essa higienização, para essa limpeza, alguns cuidados são essenciais. De quanto em quanto tempo vocês costumam fazer essa limpeza e quais são as restrições, por exemplo, em alguns casos,
Precisa que o local esteja sem pessoas circulando? Como é que funciona? Dependendo do produto químico, algumas pessoas não podem estar circulando. Porque quando você disponibiliza um produto químico, dependendo da diluição, para eliminar o agente patógeno, você precisa deixar de pelo menos de 5 a 10 minutos, porque a limpeza, a desinfecção, você joga o produto, deixa 10 minutinhos lá para eliminar, para você poder depois fazer a retirada. Precisa agir. Isso, precisa agir. Aí não seria interessante as pessoas estarem circulando no ambiente. Em quanto tempo é recomendado fazer esse tipo de limpeza? A gente recomenda de 6 em 6 meses, né, fazer aquela limpeza mais profunda? Mais profunda, mas depende. Quando você fala em limpeza terminal, que houve a cirurgia do paciente, tem que ser feita imediatamente. Quando você fala em limpeza concorrente, é quando o paciente está internado, você tem que estar fazendo também sempre. Agora, quando digamos, a clínica ou a sala do hospital não está tendo atendimento, é bom sempre estar fazendo a cada 6 meses, a cada 3 meses, uma limpeza mais específica ali para estar sempre mantendo a segurança dos pacientes. Você deu exemplo de clínica oftalmológica, você falou ainda há pouco. Então, há uma diferença de um hospital, por exemplo, que acaba realizando cirurgias de alta complexidade com uma clínica, por exemplo, oftalmológica, em relação a essa higienização. O risco biológico, ele é o mesmo, né? Porque, querendo ou não, você trabalha com sangue, trabalha com fluidos corporais. Então, o cuidado tem que ser o mesmo. De um hospital, de um pronto-socorro, uma clínica oftalmológica. A gente tem essa visão abrangente no mesmo sentido de cuidado para o público. Muito bem. Agora, em relação aos pacientes, né? Porque muitas vezes a gente sabe, e passamos muito por situações assim na pandemia, inclusive. Pessoas que chegam no hospital ou mesmo atuam, trabalham no hospital, tem que ter um cuidado redobrado, né? Chegar em casa, retirar as roupas, colocar logo para lavar. Isso. Então, esse cuidado ele precisa ser contínuo. Tem que ser contínuo. A gente não só... a gente passa essa informação para o público, como para os nossos funcionários, principalmente, tem que ter todo o cuidado, tem que ter todo o aparato para que ele não possa se contaminar, assim como para a gente mesmo na nossa vida diária, né? A gente foi para um local onde seja altamente contaminado, a gente não pode entrar de gama de sapato. Tem que procurar usar luva, pelo menos a touca, contaminar outros colegas, né? Então, a gente tem que seguir à risca isso para, pelo menos, tentar diminuir um risco para o próximo. E aí, a gente está falando muito sobre esse trabalho nos hospitais, mas vocês atuam também em outras áreas, sem ser a de saúde? Atuamos em escolas, atuamos em grandes empresas do distrito, atuamos em grandes lojas da cidade, em diversos segmentos. Do mais específico, como clínicas e hospitais, aos mais simples, que são os pequenos escritórios. Fazemos desinfecções com aparelhos mais... utilizamos muito na época da pandemia, a gente tem um aparelho específico lá, que ele desinfecciona o local, né, com o cliente trabalhando, que não afeta a saúde. Hoje os nossos produtos eles são biodegradáveis, a gente se preocupa muito com relação a isso, para que não afete a natureza, e é isso. E aí eu ia justamente perguntar sobre isso, sobre esse trabalho. Ele é manual, mas vocês também trabalham com o suporte de máquinas, equipamentos? Sim, nós utilizamos as lavadoras automáticas, na maioria dos casos usamos enceradeiras, com os produtos específicos para cada piso. Nós utilizamos mop, que hoje é muito utilizado. Hoje a vassoura, ela tem que ser abolida, né? Porque, na verdade, a vassoura, quando você varre um local, ela faz com que a própria poeira, ela suba.
Então você está respirando essa poeira. É mesmo, Então vassoura é coisa do passado. Vassoura é coisa do passado. Você vai pensar em mop agora. Depois faça essa pesquisa na internet. Mop pó e o mop úmido, que são os produtos, são os nossos carros-chefes. Que os próprios mops, eles seguram a poeira. Você varre com mop e depois você passa pano com mop úmido. É lógico, usando os produtos específicos, né? Hoje não se usa mais água sanitária também. A gente usa outros tipos de produtos. Depois façam uma consulta no nosso site, Jampro, e nos façam uma visita na nossa regional, que fica aqui na Djalma Batista. A gente vai ter um prazer em convidar vocês para conhecer um pouquinho da nossa franquia e ver como funciona a verdadeira limpeza. Olha, curiosidade, não se usa mais vassoura e não se usa mais água sanitária. E por que não é mais... A vassoura você explicou. Em relação à água sanitária? A água sanitária, ela mancha o piso, né? Então, tem outros produtos químicos em que realiza a desinfecção do local onde você vive e mantém a limpeza. Tem vários outros produtos que você pode limpar, digamos, um vaso sanitário sem usar água sanitária. Só que aí a gente entraria num outro tema de produtos químicos, né? Que a gente... Agora, a dona de casa, o dono de casa que nos assiste agora, em termos de custo-benefício, né? Porque a gente sabe que a água sanitária, por exemplo, é um valor acessível. É porque assim, quando a gente fala de custo-benefício, tem alguns produtos que você compra, por exemplo, o Perox, o Clean by Perox, para você limpar a sua casa. Quando a gente compra, porque nós empresários, nós compramos num galão. Digamos, um galão de 5 litros, eles fazem, digamos, 200 litros. Então a gente pensa nessa maneira onde o custo para a gente do galão vai ser maior, só que o benefício vai ser muito maior se você pegar 1 litro de água sanitária, você paga determinado valor, enquanto você faz 200 litros de galão de um produto Clean by Perox para limpar sua casa, isso é mais em conta. Muito bem. Então, olha só, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui e as suas considerações finais, as pessoas querendo saber mais informações sobre a empresa, sobre a atuação. Então, fica à vontade para deixar os contatos profissionais. Primeiro, gostaria de agradecer, desculpa o nervosismo, que é a minha primeira entrevista. Olha, disfarçou bem. Mas eu convido vocês a conhecerem a Jampro, conhecer um pouquinho sobre limpeza profissional. Acho que isso é importante a gente trazer para dentro de casa. O nosso papel é esse. A gente está multiplicando, depois da pandemia, né, informações importantes para a gente cuidar. Você traz a limpeza para dentro de casa e você tem que levar para onde você trabalha. Tentar diminuir mais ainda essas doenças respiratórias, essas doenças mais específicas para a gente não trazer para dentro de casa. Meu nome é Sérgio, eu sou franqueado da Jampro. Façam uma consulta no site, estou lá para atendê-los de braços abertos. Não sou só eu, como tem outros franqueados que têm a mesma linha de pensamento da gente. E nos façam uma visita. E obrigado. Obrigada também, Sérgio. Primeiro ao vivo a gente nunca esquece. Verdade.